Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que estejam todos bem. Meu nome é Guilherme Queiroz, eu venho aqui representar o meu grupo, tendo ele como componente Alessandro Soares, a Ana Carolina e também o Túlio Simplício. Todos nós somos alunos do curso de Engenharia Metalúrgica. O nosso seminário de processamento de minerais 2 é referente ao artigo de concentração de finas de minério de manganês da mineração Morro de Mina, sendo essa concentração feita por mesa oscilatória. Esse artigo ele tem como autoras a professora Érica e também a professora Rosa Madalena Demin. Dando uma breve introdução, o manganês é um elemento de transição da família do ferro e tem uma densidade média de 7,3 gramas por centímetro cúbico. É um material extremamente duro, entretanto ele é bem frágil. O manganês ele pode ser empregado em diversas indústrias. Na indústria siderúrgica ele é empregado desde o processo de redução, no alto forno para obtenção do ferro gusa, até mesmo na parte de refino secundário, onde ele é empregado a fim de conferir o aumento da dureza, da maleabilidade e também da tenacidade do aço. Em outras indústrias o manganês também é empregado, como por exemplo na indústria alimentícia, onde ele é um insumo para a fabricação de fertilizantes. Quando nós estamos falando de beneficiamento de minério de manganês com elevados teores, nós seguimos a seguinte rota para a obtenção do produto. Inicialmente é feita a fragmentação e posteriormente é feita a classificação granulométrica. Entretanto, o artigo ele trata da concentração de finos de minério. Na mineração Morro de Mina, que foi a mineração estudada no artigo, a rota de beneficiamento de minério ele era feita da seguinte forma. Inicialmente era feita a fragmentação desse minério, posteriormente esse minério fragmentado era classificado com o intuito de remover os finos desse minério, no caso a parte abaixo de 0,15 milímetros, esse minério ele era lavado e posteriormente o produto dessa lavagem ia para a tanque de decantação a fim de conferir a separação sólido-líquido e em sequência para o pátio, tendo assim o nosso minério e também o nosso rejeito. A mineração Morro de Mina ela tinha os seguintes produtos, como vocês podem ver na tabela ao lado. Desde minérios com elevado teor até baixo teor de manganês e de diversas faixas granulométricas. O artigo ele tinha por objetivo concentrar as finas de minério de manganês da mineração Morro de Mina, utilizando mesa oscilatória, visando obter o concentrado dentro das especificações químicas dos produtos comercializados. Na parte de materiais e métodos, foi empregada a técnica de difração de raio-x, o método do pó total, para poder caracterizar a amostra, sendo que essa amostra era constituída essencialmente por minerais de manganês, rodocrosita e espessartina, como também quartzo, flogopita, clinocloro, runtita, anita e rutilo. A distribuição granulométrica ela foi obtida usando uma série de Tyler de peneiras de 35 a 400 mesh, sendo esse peneiramento realizado a úmido. Foi aplicada também a técnica de fluorescência de raio-x para poder determinar os teores de manganês, ferro, óxido de silício, óxido de cálcio, óxido de alumínio e fósforo presente na amostra. A concentração gravítica ela foi feita em mesa oscilatória, uma mesa do tipo Wilfley, sendo que as massas empregadas em cada ensaio sempre foi de 2 kg, sempre foram de 2 kg. Explicando um pouco agora das técnicas de raio-x, foi empregada a técnica de raio-x, o método pó total, e essa técnica consiste em você disparar um feixe de raios em um sólido cristalino. Ao encontrar os átomos presentes nesse sólido cristalino, esse raio difrata. Como a gente sabe, é um parâmetro de rede que separam esses átomos. Com isso, através da difração e do conhecimento do parâmetro de rede, é possível determinar os minerais presentes na amostra. É um método muito utilizado, entretanto, ele é muito trabalhoso porque consiste em buscar estes dados em um banco de dados imenso. Além disso, para definição dos teores presentes em cada amostra, foi empregada a técnica de fluorescência de raio-x. Essa técnica consiste em você incidir raio-x numa amostra. A amostra ela fica excitada, com isso ela libera raio-x por fluorescência. Esses raios-x eles são característicos para cada elemento químico quando esses elementos eles são excitados.
Daí o detector capta essas ondas e consegue definir quais são os teores presentes na amostra. Explicando agora um pouco a respeito da mesa oscilatória. A mesa oscilatória empregada foi uma mesa do tipo Wilflin, e creio que com a animação vai ficar um pouco mais fácil de nós entendermos. Aqui nessa parte nós temos a injeção da nossa polpa. Aqui a gente tem a injeção de água onde faz a lavagem. A mesa ela tem essa parte verde que vocês estão vendo aqui, que é um material com elevado coeficiente de fricção. Normalmente esse material é plástico ou borracha. E nós também temos essas linhas aqui na horizontal, que são os ressaltos, eles chamam riffles. O que acontece? A mesa ela tem esse movimento oscilatório, e para compreender melhor o mecanismo de separação existente na mesa, fica mais fácil nós dividirmos a mesa em duas regiões. Essa região onde tem um material de elevada fricção e a região dos riffles. O que acontece? Com o movimento oscilatório da mesa, igual vocês estão vendo aqui, na região onde tem os ressaltos, os riffles, o movimento assimétrico faz com que as partículas elas se desloquem para frente, e com isso as partículas pequenas e pesadas, igual o caso nosso concentrado, ele vai se deslocar mais que as partículas grossas e leves. Já no espaço entre os ressaltos, as partículas vêm a estratificar em função desse movimento assimétrico, e também por conta do escoamento turbulento, proveniente tanto da polpa quanto do sistema de lavagem. Com isso, os minerais pesados e pequenos eles ficam mais próximos da superfície do que os grandes e leves. Aí eles são arrastados por esse fluxo turbulento. Então, entrando agora na parte de resultados de discussões do artigo, a gente observa aqui a distribuição volumétrica. Como eu havia falado, foi feito o peneiramento a onda, empregando a série de talhas de peneira de 35 a 400 mesh. Com isso foi obtido graficamente o D50, como vocês podem observar aqui, de 0,07 mm. Também foi observado que 51,16% das partículas se encontravam abaixo de 0,074 mm. E também graficamente foi obtido o D80 de 0,15 mm. Com isso foram feitas análises químicas, tanto para a amostra global quanto para a amostra acima e abaixo de 0,074 mm. E os teores dos principais elementos todos ficaram dentro dos limites de especificação. Como havia falado anteriormente, o DEC ele pode ser inclinado em 3 e 5 graus no caso desse artigo. E também foi variada a alimentação de sólidos na polpa. Aí nesse gráfico a gente pode observar que com o aumento da porcentagem de sólido na polpa para todas as amostras, há uma redução na recuperação do manganês, sendo que o melhor resultado foi obtido com 15% de sólidos. No trabalho também é uma consideração que a redução do teor ela não foi significativa, sendo que ela pode estar dentro do intervalo de erro das análises. Mas como eu havia falado, a inclinação do DEC pode ser variada em 3 e 5. Neste caso, todos os testes foram realizados com 5 graus de inclinação. Porém, quando que houve a alteração da inclinação, ele passou a ser de 3 graus, houve uma melhora na recuperação do manganês. Aqui nós temos o gráfico mostrando a recuperação metalúrgica. E como vocês podem observar, a recuperação global quanto à recuperação para partículas maiores que 0,74 mm, ela ficou bem próxima aqui de 80%, correto? E se nós compararmos com as partículas abaixo de 0,074 mm, há uma disparidade bem significativa, vamos dizer em torno de 20%. O porquê dessa disparidade? A mesa que foi empregada, ela tem uma excelente eficiência, de acordo com a literatura e com o artigo, para partículas maiores que 0,074. Por isso essa grande diferença na recuperação metalúrgica do manganês. Porém, de toda forma, com a mesa 3 graus, obteve uma recuperação metalúrgica de quase 80%. Então é muito boa. Com isso,
teve um acréscimo médio na recuperação de 20%. Só que em comparação aos teores, a gente não vê grande variação nos teores. Entretanto, todos os resultados eles ficaram dentro das especificações dos produtos da mina. Sendo assim, a gente chega às seguintes conclusões do artigo. A análise química dos sinos de minério mostrou que os teores principais de elementos analisados, manganês, ferro, óxido de silício, foram 28,3%, 3,7% e 28,10%, respectivamente. Estavam dentro dos limites especificados para os produtos da mineração Morro da Mina. A mudança de ângulo, a inclinação que eu havia falado do DEC, acarretou em grande aumento da recuperação dos manganesos concentrados, chegando a 77% da amostra global, 81% para fração acima de 0,074 milímetros e 62% para fração abaixo de 0,74, ou seja, um acréscimo de praticamente 25% em média. Em conjunto, os maiores valores da relação de enriquecimento e recuperação do manganês são obtidos para a fração granulométrica acima de 0,064 e a amostra global nos ensaios com 15% de sólido na polpa e a mesa com ângulo de inclinação igual a 3%. Só um detalhe, que é uma observação como eu havia falado, a mesa foi empregada, ela tinha uma excelente eficiência para granulometria acima de 0,074 milímetros. Talvez por conta disso, o resultado para granulometria abaixo de 0,074 milímetros não foi tão bom. Talvez caberia um novo estudo para poder avaliar esse tipo de coisa, esse tipo de influência. De toda forma, muito obrigado. Espero que todos estejam bem. Se cuidem. Abraço.